Lucas capítulo 4, 9 e 10. Amém? Amém. Diz assim o texto: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Irmãos, esta é a conhecida oração de Jabes. E eu queria que nós meditássemos naquilo que foi uma oração respondida. E que nós também, possamos aplicar na nossa vida uma compreensão daquilo que é, o propósito de uma vida de oração. Jabes, ele só aparece aqui no texto sagrado, somente nesse versículo, nesta oração. Quando a gente começa a ler o livro das Crônicas, interessante que às vezes nós percebemos uma infinidade de genealogias que vão aparecendo aqui, e numa pesquisa rápida, a gente percebe que mais de 900 nomes aparecem aqui. Quando você volta às páginas da sua Bíblia, você vai perceber que do capítulo 1 até este texto há uma série de genealogias, uma série de nomes que aparecem aqui. E no meio de toda essa construção, no meio dessa genealogia, no meio dessa infinidade de nomes, o Espírito Santo para a sequência para destacar um homem, para destacar uma oração, a oração de Jabes e a sua vida. Aqui a gente já consegue começar a aplicar esse texto nas nossas vidas. Mais de 900 nomes sendo citados, e só aqui se para se destacar um indivíduo no meio de tantos outros nomes. Com isso a gente já começa a perceber que nós servimos a um Deus que não nos vê na coletividade apenas. Nós servimos a um Deus que sabe quem nós somos individualmente. Nós servimos a um Deus que consegue enxergar quem nós somos no meio da multidão. O Deus que nós servimos não é o Deus da igreja. Sim, Ele é o Deus da igreja, mas não somente o Deus da igreja no sentido coletivo. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Ele olha você, Ele percebe você, Ele sabe as suas dificuldades, as suas individualidades, Ele conhece os seus passos. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E Jabes, ele aparece em apenas 2 versículos. Só que a história de Jabes é viva há mais de 3.000 anos. A gente escuta falar sobre Jabes, a gente escuta falar sobre a sua oração, e a gente escuta, Jabes, a gente percebe Jabes destacado do meio dos outros 900 nomes aqui. Se você parar para ler aqui um dos 900 nomes, certamente você não vai saber quem é, porque nós não sabemos, muitos dos nomes que aparecem aqui. No entanto, Jabes é destacado. E aí vem o motivo pelo qual ele foi destacado. Se a gente parar para perceber e compreender o texto, Jabes não foi destacado pelas suas riquezas. Jabes não foi destacado pelas suas batalhas, pelas suas dificuldades. Jabes não foi destacado pelo poder, pela influência. Não. Jabes foi destacado porque foi um homem que orou e Deus respondeu a sua oração.
Um homem que buscou a Deus e Deus ouviu a busca desse homem. E aí talvez a gente comece a pensar, e refletir sobre isso. Por que é que Deus interrompe a sequência dos nomes para falar sobre Jabes? Por que é que uma oração é destacada no meio de tantos nomes? E do versículo 11 em diante, são mais nomes sendo destacados, Então aqui, o versículo 9 e o versículo 10 são os versículos que, para a genealogia, tem um homem aí diferente de todos aqueles outros que a gente está falando, e esse homem também é diferente de todos aqueles outros que vão vir depois. Jabes, então, é notado aqui. Isso é um ponto importante, e é um ponto em que nós vamos refletir nessa noite. Bom, o versículo 9, que nós lemos, diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E além de ser o mais ilustre dos seus irmãos, o nome dele também é destacado aqui. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Bom, quando a gente olha para o significado do nome, da palavra, do nome Jabes, é exatamente o que aparece aqui no texto: dores. Jabes significa dor, sofrimento, tristeza. Por que eu estou falando isso? Porque para nós pode não fazer muito sentido a gente olhar para o significado dos nomes, porque nós, no nosso país, no Brasil, normalmente não há aquilo que há na cultura hebraica, que o nome carrega uma identidade, carrega uma expectativa, carrega um propósito. Às vezes o nome é dado porque é bonito, porque está na moda, Então a gente percebe no nosso país, nomes que são de época, Então tem épocas que nomes estão no auge, e todo mundo quer dar aquele nome para o filho, Mas na cultura hebraica não era assim que funcionava. Na cultura hebraica, o nome carregava uma identidade, uma marca. O nome carregava um sentimento. O nome carregava aquilo que aquela pessoa significava em determinado momento. E a mãe de Jabes, ela teve dores com o seu nascimento. O texto não é tão explícito, mas a gente imagina que o nascimento de Jabes foi marcado pela dor da mãe. A mãe sentiu dor no seu nascimento, e não uma dor comum, porque senão isso não viraria o nome, a marca, Não uma dor que toda mãe sente. Algo diferenciado aconteceu naquele parto, e aquilo marcou aquela mãe. E aí então ela deu o nome do seu filho de dor, o nome do seu filho de sofrimento, porque aquilo gerou nela dor, gerou nela sofrimento, gerou nela tristeza pelo fato de ela ter gerado ou dado à luz numa condição diferente das demais mães. Não foi um parto tranquilo, Só que isso acompanhou Jabes. Isso não foi, apesar de ter sido a experiência da sua mãe, foi o que acompanhou ele a vida toda. Onde Jabes passava, todo mundo sabia que aquele nome significava dor, significava sofrimento. Onde Jabes ia com ele a lembrança da dor da sua mãe. Já pensou se o seu nome hoje fosse dor? E aí, o seu nome é dor porque você causou uma dor à sua mãe. E aí você está passando na rua, olha lá, aquele que causou a dor na mãe. Olha, está vendo aquele que está caminhando ali? Foi aquele que causou a tristeza na mãe. Aquele que causou o sofrimento. Ô dor, vem cá. Ô tristeza, vem aqui. Ô tristeza, vai lá. Ô sofrimento. E Jabes foi carregando aquilo na sua vida. Ele cresceu com o nome carregado, ele caminhou e ele foi a vida toda com uma qualificação dada a partir do seu nome. Ele representava dor, ele representava sofrimento. Só que ele não fez disso desculpa para ser alguém amargurado. E isso me chama a atenção nesse texto. Apesar da mãe dele ter dado o nome dele de dor, de sofrimento, de tristeza, ele não viveu uma vida amargurada.
Ele não caminhou de maneira amargurada, muito embora eu tenho certeza que ele se entristecia por aquilo que significava o nome dele. Ele certamente não queria causar a dor na sua mãe. E o texto diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que o texto quer nos comunicar? O que o texto quer nos dizer? O texto quer nos dizer que Jabes foi alguém diferente. Jabes não foi comum, uma pessoa comum. Jabes não foi como seus irmãos, ele foi melhor que os seus irmãos, diz o texto. Jabes foi alguém que se destacou, foi alguém que buscou ao Senhor. Por isso ele foi destacado dentre tantos descendentes de Judá. O texto do capítulo 1 até os capítulos posteriores, até o 4, todos os descendentes de Judá estão sendo anunciados ali. Só Jabes é destacado. Só Jabes tem a sua experiência com Deus mudada, destacada. E então isso mostra que Deus também se importa com quem nós somos no lugar onde nós fomos colocados. Deus nos plantou em algum lugar. Deus nos plantou numa família, Deus nos plantou numa igreja, Deus nos plantou numa sociedade, Deus nos plantou numa casa com vizinhos, Deus nos plantou num trabalho. Nós estamos em vários lugares onde Deus nos colocou. E esse texto nos ensina que não importa o que ou como somos qualificados, não importa as dores que eu tenho na vida, não importa aquilo que pensam sobre mim, onde eu estou, eu preciso ser o mais ilustre, eu preciso ser alguém destacado, eu preciso ser alguém onde eu sou percebido como um filho de Deus, onde eu sou percebido como aquele que carrega uma marca. E Jabes nos mostra isso. Jabes tinha tudo para crescer, primeiro revoltado com a sua mãe. Vê se isso é nome para se dar para um filho. Que mãe daria um nome de dor, de tristeza, de sofrimento para o seu filho? Mas a mãe deu esse nome para ele. Ele poderia ser revoltado, ele poderia ser o pior dos seus irmãos, ele poderia, enfim, crescer amargurado, mas Jabes foi destacado por ser alguém ilustre no meio das pessoas pelas quais ele convivia. E então, Jabes tem a sua oração registrada. Poucos personagens bíblicos tiveram as suas orações registradas. Porque a oração normalmente é algo pessoal, é algo nosso com Deus. No entanto, esse texto também nos mostra que a nossa oração, ou a nossa forma de nos aproximar de Deus, também mostra quem nós somos diante de Deus. Mostra aquilo que nós somos. E às vezes só nós sabemos quem somos. Só nós sabemos sobre as nossas orações. Só que Deus resolveu deixar pública, deixar na história, deixar no texto sagrado a oração de Jabes. E a oração de Jabes não foi aquela oração hipócrita. Não foi aquela oração de quem no templo é uma coisa, em casa é outra. No templo é uma coisa, no trabalho é outra. Não. Aí é a oração hipócrita. A oração de Jabes foi uma oração de quem busca a Deus, de quem se destaca no meio dos seus. Jabes estava lá, a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma família, cresceu com seus irmãos. E o texto diz, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Irmãos, nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Porque nós carregamos Cristo Jesus conosco, onde quer que nós estejamos. E olhar para Jabes é olhar para cada um de nós. Se Deus te deu algo para fazer, faça o melhor com aquilo que Deus te entregou. Seja o melhor diácono, seja o melhor presbítero, seja o melhor pastor, seja o melhor líder, seja o melhor servo, seja o melhor naquilo que você foi chamado para fazer. O texto está sendo claro. Deus se importa com a qualidade daquilo que nós fazemos. Deus se importa com a qualidade daquilo que Ele nos entregou e que nós entregamos a Ele. Então, irmãos, nós precisamos ser o melhor
naquilo que nós fazemos. As pessoas precisam olhar para nós e falando, aquele diácono é diferente. Aquele pastor ali não é como os demais. Aquela mãe é diferente. Aquele pai é diferente. Aquele filho é diferente. Aquele colega de trabalho é diferente. Ele é o mais ilustre dentre todos. É para isso que nós somos chamados. Nós fomos chamados, não importa se tem 900 nomes antes de nós. Na hora que o nosso nome for chamado, nós temos que nos apresentar com o melhor daquilo que somos, com o melhor daquilo que temos. Não importa quem vai nos ouvir, não importa a quantos nós vamos servir, não importa se a igreja está cheia ou está vazia, não importa se eu tenho muitos familiares ou poucos familiares, não importa se eu trabalho com muita gente ou se eu trabalho ali sozinho. O importante é que eu seja uma bênção naquilo que eu faço, onde eu estou, porque o Senhor está vendo a qualidade do nosso trabalho. Talvez não. Nós servimos às vezes com o que sobra. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós somos a sobra. Nós fazemos com quando dá. E quando a gente olha para esse homem, que nós não temos o nome dele, que nós não carregamos as dores que ele carregou por uma vida inteira, sendo lembrado como aquele que causou a dor da sua mãe. E às vezes a gente entrega o que sobra, a gente entrega o que dá, a gente entrega quando dá, a gente faz de qualquer maneira, aí a gente é reconhecido como o colega de trabalho que é ruim de trabalho, a gente é conhecido como o servo do Senhor que faz de qualquer maneira, aquele que você não pode confiar, aquele que você... Isso não é a qualificação esperada de um servo de Deus. Aquele que busca o Senhor faz o melhor, seja para um, seja para 1000, ele faz o melhor. Seja servindo sem ninguém ver, seja servindo com todo mundo vendo, ele faz o melhor. Aprendamos com Jabes, que tinha um passado, que tinha um rótulo, que tinha uma marca, mas que não foi aprisionado pelo seu passado, pela sua marca. A graça de Deus na vida dele foi maior. A experiência que ele teve com Deus mudou a vida dele, porque Deus o destaca. E é isso que tem que acontecer com a gente. É isso que tem que acontecer comigo, é isso que tem que acontecer com você. Alguém nos tirou das trevas para a luz. Alguém nos tirou do inferno para o céu. Alguém nos tirou da condenação para a liberdade. Então tudo aquilo que nós somos precisa refletir aquilo que Deus fez em nós. A graça precisa ser visível à humanidade. A graça não pode ficar escondida no culto. A graça não pode ficar escondido dentro da igreja. A graça não pode ficar escondida quando eu tenho o microfone. A graça precisa me acompanhar. E eu preciso ser o mais ilustre dentre todos aos quais convivo. Nós precisamos buscar isso. Precisamos buscar o Espírito que agiu em Jabes também agindo em nós, para que nós percebamos que para Deus, tudo aquilo que nós fazemos é para Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Então não é só o serviço na igreja que é para a glória de Deus, não. É tudo aquilo que nós fazemos. É o trabalho, é o relacionamento com a família, é o relacionamento com os vizinhos, é a nossa vida civil, é a nossa vida financeira. Tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz isso. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Então precisamos ter isso em mente. A graça adentrou nas nossas vidas, Cristo nos salvou, agora nós precisamos brilhar. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Ou seja, o sal, onde ele está, ele é notado. Não tem como não notar, um tempero sem sal e um tempero com sal. A gente percebe a presença do sal. E a luz também. Não tem escuridão que consegue apagar uma luz que está acesa. E é assim que nós precisamos nos comportar onde quer que nós estejamos. Não importando as nossas dores, lógico, as sentimos, porque somos seres humanos, mas elas não definem quem nós somos. Porque existem coisas, e a Bíblia diz isso,
O dia mau vai chegar. Um dia nós teremos e viveremos o dia mau. E às vezes o dia mau não é do nosso controle. Tem coisas que nos acontecem na vida que nós não conseguimos controlar. São da vida, acontece. É o dia mau. Só que o dia mau não define quem somos, porque quem define quem somos é quem nos chamou, é quem nos salvou, é quem nos libertou, é Jesus Cristo, e nele nós passamos pelas dores, pelas aflições, pelas dificuldades, pelas marcas da vida, pelo dia mau, sabendo que a graça nos alcançou, e a graça tendo nos alcançado, nada pode tirar o brilho que ele colocou em mim, que ele colocou em você. Jesus Cristo colocou um brilho em você. Você precisa ser o mais ilustre onde quer que você esteja. Aleluia. É isso que nós aprendemos com Jabes também. Não se esqueça, em Jesus nós somos libertos do passado. E Jabes certamente percebeu isso. Não carregou mais a marca do sofrimento da sua mãe. Carregou agora um novo nome, uma nova marca, uma nova identidade. A identidade de salvo. Nunca se esqueça disso. Gálatas capítulo 3. Toda maldição foi levada na cruz. Não há nada. Não há maldição. Não há rótulo. Não há coisas que vêm pelo seu sangue, né, que podem influenciar algo na sua vida. Uma vez que Cristo Jesus tocou, quebrou toda a maldição. Uma vez que Cristo Jesus entrou, não há mais a ação do inimigo sobre a sua vida. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, muitos ainda, mesmo salvos, servindo ao Senhor, vivem aprisionados ao passado, carregam marcas difíceis, mas não abandonam as marcas que Jesus veio libertar. Muitos carregam palavras negativas que receberam lá atrás, lá no passado, e vão carregando, e vão carregando. Outros são definidos por um erro que cometeu, e aquele erro não deixa mais ele viver, porque o erro, né, fez com que ele vivesse em torno daquele erro, e ele não mais percebesse que a graça é maior que o pecado, que a graça é maior que o erro, que a graça é maior que os rótulos, que a graça é maior que os rótulos que nos deram. Aleluia! Uma vez que Jesus Cristo entrou e nos salvou, agora não somos mais definidos pelo pecado que cometemos, não somos mais definidos pelos rótulos que nos deram, não somos mais definidos pelas quedas que tivemos. Agora somos definidos como aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A graça mudou a sua identidade. A graça mudou a minha identidade. Não importa quem eu era, não importa quem você era, não importa o que você fazia, não importa o que diziam de você, não importa onde você caiu, a graça mudou você. E você precisa viver isso, você precisa, perceber que isso alcança a sua casa, a sua vida. Não há nada que rotule, que marque, que prenda você. Jesus Cristo entrou e te libertou de todas as marcas do passado. Aleluia! E Jabes foi destacado não pelo nome de dor, mas por ser alguém que buscou a Deus. Ele era um descendente de Judá diferente. Não era como qualquer um que você lê nesses 4 capítulos. Dentre os 900, Deus destacou. E Deus disse, até dos irmãos, ele foi o mais ilustre. E interessante que, ao falar da beleza, do destaque de Jabes, o texto bíblico destaca a sua oração. E olha a oração de Jabes que está ali no versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, Jabes estava orando. E olha a beleza da oração desse homem, que foi o mais destacado dentre os seus irmãos, e foi o único dos descendentes de Judá que foi destacado por Deus. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Reparem que o começo já mostra porque esse camarada era ilustre. O texto diz, Jabes invocou o Deus
de Israel. Jabes era um homem de oração. Jabes era alguém que orava ao Senhor. O texto não diz que Jabes reclamou do nome que recebeu, reclamou da sua mãe, reclamou da sua história, culpou a sua família, culpou as circunstâncias. Não, o texto não diz que Jabes fez isso. O texto diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Ele orou. E essa é a resposta e o segredo para todas as vezes em que formos afrontados, rotulados, em que nos derem um nome que não é digno, em que olharem para nós com qualquer tipo de desconfiança. A nossa ação não é reclamar, não é chorar, não é lamentar. Jabes ensina o que temos que fazer quando somos perseguidos, quando falam de nós, quando nos dão rótulos, quando limitam a nossa ação, quando dizem que somos aquilo que não somos. Jabes está dizendo o que nós devemos de fazer: invocar o Deus de Israel. Jabes orou. Toda transformação, irmão, só vai começar quando você parar de reclamar, parar de murmurar, parar de buscar respostas e orar ao Senhor. Às vezes nós ainda não fomos transformados, vivemos ainda algum lamento na vida, porque nós estamos alimentando o lamento, alimentando a dor, sendo definido pela dor, sendo definido pela dificuldade. Enquanto que o texto está dizendo que, independente das circunstâncias, ele orou. E orando, Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Tem um teólogo, John Bunyan, que diz uma frase muito interessante. Ele diz que você pode fazer mais depois de orar, mas nunca antes de orar. Isso é uma verdade. Você pode fazer muita coisa depois que você ora, mas você não pode fazer nada sem orar. É isso que esse teólogo está dizendo, e é isso que nós aprendemos com Jabes. Está difícil? Ore ao Senhor. Está complicado ouvir ore ao Senhor. Estão rotulando você? Ore ao Senhor. Estão dizendo do seu passado? Ore. Está passando por dores e dificuldades na vida? Ore ao Senhor. Jabes está nos ensinando algo preciosíssimo. A oração faz com que nós nos aperfeiçoemos. A oração faz com que nós sejamos aperfeiçoados. A oração faz com que nós sejamos de fato ilustre dentre os comuns. E eu quero encerrar a nossa reflexão com 4 necessidades espirituais, digamos assim, que Jabes apresenta na sua oração. Rapidamente, 4 pontos que se destacam na oração de Jabes e que precisam ser pontos da nossa vida cristã. Reparem que ele começa dizendo: se me abençoares. Em outra versão, tomara que me abençoes. Olha como ele começa a oração: Senhor, se o Senhor me abençoar. Ele não começa a oração: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu quero mais dinheiro. Senhor, eu quero um emprego melhor. Senhor, eu quero uma promoção. Senhor, não, ele não pede bênção. Ele começa pedindo a bênção de Deus. E não bênçãos materiais. E não bênçãos de necessidade própria. Ele pede a bênção de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Essa é a nossa maior necessidade, irmãos. Não é o dinheiro, não são as necessidades físicas, não são as necessidades locais, não são os desejos do nosso coração, não é a estrutura. A nossa maior necessidade é a bênção de Deus. Peça sempre isso para você, a bênção de Deus. Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Peça isso ao Senhor. Porque às vezes nós pedimos tanta coisa e a gente esquece que Ele é a expressão máxima daquilo que é a bênção. O Senhor é bênção. Então, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse isso, João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer.
1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, está ali o segredo de Davi. O Senhor estava com ele. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, solicite a bênção do Senhor na sua vida. Solicite que o Senhor te abençoe. Os filhos mais antigos, não era isso que faziam com os pais? Quando se aproximavam do pai, pediam o quê? A bênção. Não pedia o celular, não pedia dar desconto, não pedia... Não. Quando eles se aproximavam dos pais, pediam o quê? A bênção do pai. Por que isso? Porque aquilo é uma resposta prática. Aquilo está mostrando para o pai, o filho está mostrando para o pai, que o que ele vê não é apenas a provisão do pai para com ele, mas o que primeiro ele precisa é a bênção do pai para com ele. E é exatamente isso que Jabes faz. Ele começa pedindo ao Senhor a bênção. A bênção. E aí vem a continuidade da oração de Jabes. Meus termos amplificares. Na outra versão está mais claro, está dizendo, e me alargares as fronteiras. Aí você pode falar, olha, pastor, você acabou de dizer, né, que o importante é a bênção, e não a materialidade das coisas. Mas vamos entender aqui o que Jabes estava pedindo aqui. Não era a bênção financeira. Quando Jabes está pedindo para alargar as fronteiras, não era para ele ter uma fazenda maior. Não era simplesmente para ele ter mais posses. Não era simplesmente para ele ter mais... No contexto, porque aqui, o termo, termos no sentido hebraico aqui, não é apenas território. Está no sentido de trabalho. Então vamos entender o que Jabes estava orando e como foi registrada aqui. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, que eu veja expansão. Senhor, que eu veja crescimento. Promova crescimento na minha vida, promova expansão. Senhor, que eu seja influência onde quer que eu esteja. Senhor, que eu frutifique. Mais terra aqui, que Jabes está pedindo, não é mais dinheiro para ele administrar, não. Mais terra implicava em mais trabalho. Naquele tempo, o fazendeiro punha a mão na massa. Ele tinha que ir lá, e arar a terra. Ele tinha que ir lá. Ele está pedindo provisão para o Senhor. Ele está pedindo, Senhor, aumenta a terra. Consequentemente, Senhor, o meu trabalho vai ser aumentado. Eu vou ter que arar mais terra, eu vou ter que plantar mais, eu vou ter que colher mais. Ele estava pedindo que o Senhor desse a ele a oportunidade de ampliar, de crescer, de ser melhor. Esse foi o pedido de Jabes. Se fosse usar a linguagem atual, da língua portuguesa, talvez a gente registraria, Senhor, aumenta o meu trabalho. Me dá mais trabalho. É como se Jabes estava pedindo, Senhor, está pouco. Eu quero mais trabalho. Por que mais trabalho? Mais trabalho vai resultar em mais conquista. Mais trabalho vai resultar, em melhores condições. Mais trabalho eu vou alcançar mais pessoas. Não é isso que a gente pede ao Senhor? Senhor, aumenta os salvos nesse lugar. Quando a gente pede ao Senhor para aumentar pessoas aqui, nós estamos pedindo o que ao Senhor? Quanto mais gente, mais trabalho. Vai ter mais gente para a gente visitar, mais gente para a gente abraçar, mais gente para a gente aconselhar, mais gente para a gente instruir, mais gente, vai ter mais trabalho. E é isso que Jabes está pedindo aqui, é nesse sentido. Senhor, a minha terrinha aqui está pouca, eu estou plantando só aqui, mas eu quero abençoar mais gente, eu quero ter mais trabalho. Senhor, amplia a minha fazenda para que eu trabalhe mais. E aí a gente aprende algo precioso aqui. Aquele que pede a bênção e recebe a bênção, quer servir mais. Não tem como ser servo de Deus, que tem a bênção de Deus, e não querer trabalhar para Deus. É isso que Jabes está dizendo aqui. Senhor, me abençoa. Senhor, mas me abençoa alargando, me dá mais trabalho. Senhor, põe mais coisa para eu fazer. Senhor, eu estou aqui. Deixa participar do crescimento da tua obra. Deixa-me pôr a mão no arado. Deixa-me avançar. Nunca se esqueça disso. A bênção de Deus nunca vem acompanhada de descanso. Bênção de Deus nunca vem acompanhada de não faço mais nada.
Bênção de Deus nunca vem acompanhado de parei, encerrei a carreira. Não, só se estiver morrendo. A bênção de Deus, ela vem e planta no nosso coração o desejo de fazer mais. Não é assim? Quando a gente vê algo acontecendo na igreja, a gente quer o quê? Que da próxima vez seja melhor do que daquela vez anterior. Esse é o sentimento daquele que tem a bênção de Deus, né? Quando a gente vê uma coisa que não deu certo, a gente quer pensar de outra maneira para que dê certo. Ou seja, a gente quer trabalhar mais para ficar melhor, para trabalhar mais, para ter mais gente, para abençoar mais gente e para cansar e cansar e cansar. Não é o bem-estar pessoal, é isso que Jabes está dizendo. É o trabalho para Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Irmãos, o reino espera pelo seu trabalho. Às vezes o que está faltando é você orar e dizer: Senhor, me dá mais trabalho. Porque, irmãos, trabalho é o que não falta, né? Talvez não precisa nem orar. Você fala comigo, eu já dou um jeito de resolver esse problema de falta de trabalho, né? Trabalho é o que não falta no reino de Deus, né? Então, que nós possamos de fato pedir como já: Senhor, amplia a ação do meu ministério. Senhor, amplia o alcance da minha voz. Senhor, amplia a ação dos meus braços. Amplia o ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos. Interessante que há um texto na Bíblia que Deus diz algo duro, mas muito necessário. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens para apresentar? Qual é o contexto dessa frase? O contexto era de alguém que queria acumular. Alguém que queria acumular bens, coisas. Deus olha para ele: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar, para acumular, o que você quer acumular, nada disso pode te salvar. Não é acúmulo, é motivação certa. A nossa motivação tem que ser sempre a glória de Deus naquilo que fazemos, da melhor maneira que fazemos, como eu disse, para um ou para mil, e também o desejo de fazer mais. Jabes não queria juntar, para pensar. Jabes queria multiplicar o trabalho. E o Senhor Jesus, quando também foi ensinar a parábola dos talentos, também fala sobre isso. Na parábola dos talentos, teve alguém que manteve o talento. Ficou só naquilo: vou guardar aqui, não vai me dar trabalho, eu também não vou perder. Eu não ganho, mas não perco, né? Vou guardar os talentos aqui. Quando o Senhor chegar, eu apresento aqui: tudo que o Senhor me deu está aqui. O que o Senhor olhou para ele e disse: servo infiel. Porque o que o Senhor espera que nós entendamos é que fomos salvos por Ele. E agora, com o coração grato, queremos trabalhar para Ele. Queremos servi-lo com o nosso trabalho, com a nossa vida. Outro ponto da oração de Jabes: e a tua mão for comigo. A mão de Deus, obviamente que nós sabemos que aqui simboliza proteção, cuidado, zelo, direção, sustento. E isso é importante. Porque não adianta também pedir ao Senhor trabalho e não trabalhar debaixo da mão de Deus. Senão o trabalho é o trabalho dos nossos braços. É o trabalho das nossas mãos. E quando o trabalho é o trabalho dos nossos braços, ele cansa e mata. Quando o trabalho é o trabalho do nosso esforço, ele nos decepciona. O trabalho nos deixa, aflitos, desesperados. Agora, quando o trabalho está debaixo da mão de Deus, ele até cansa a carne, mas ele não desmotiva o espírito. Ele até nos deixa suados de trabalhar, mas nós vamos estar com o sentimento de querer trabalhar mais amanhã. A gente não vai estar esgotado mentalmente de trabalho. Sabe por quê? Porque não é o trabalho das nossas mãos.
né? Não é do nosso suor, é a mão de Deus nos direcionando, é a mão de Deus nos guiando, é a mão de Deus nos protegendo. Temos que sempre lembrar, irmãos, é Deus quem edifica, é Deus quem alarga as tendas, é Deus quem faz tudo no meio de nós, é Deus quem guia os nossos passos, é Deus quem nos direciona. Com Deus direcionando todas as coisas, o serviço de fato é leve e suave. Com Deus é leve e suave. No entanto, se for só com seus braços, aí vai ser um fato pesado. E Jabes está pedindo ao Senhor aquilo que nós também temos que pedir. Senhor, dá trabalho, mas que não seja o trabalho feito por mim apenas. Seja o trabalho feito na tua direção, seja o trabalho feito sob a tua guarda, seja o trabalho feito, né, sobre as bênçãos do Senhor. Porque, irmãos, não podemos nos iludir. O segredo do ministério não é competência. Nunca foi. E nunca vai ser. Você pode ser o mais competente em qualquer área ministerial. Se a mão de Deus não estiver sobre você, você não tem sucesso ministerial. Sucesso não se dá por números no reino de Deus. Sucesso não se dá por eloquência, não se dá por conhecimento. Sucesso não se dá por aquilo que eu sei fazer. O sucesso no ministério é aquele ministério que é direcionado pela mão de Deus. E é isso que nós temos que alimentar o nosso coração. Porque às vezes a gente alimenta o coração como? Para ser sucesso, para ser um sucesso, tem que estar a igreja lotada. Fogo tem que descer. Fulano tem que pregar. Outro tem que... Não. Às vezes o sucesso se dá naquela reunião com 2 ou 3, onde nós tocamos de fato no coração de alguém, e alguém é mudado pelo poder do Espírito Santo. Não estou dizendo que não pode ser com a grande massa, com muita gente. Sim, também se dá ali, mas não se dá pela quantidade de pessoas que estão ali, é pelo Deus que está operando ali. Aleluia. Quando a gente entende isso, a gente vai ter o coração de Jabes, e a gente não vai se desesperar um pouco, e a gente não vai se encantar com muito. Então a gente não vai ficar desesperado quando faltar, mas a gente também não vai ficar iludido quando tiver lotado, sobrando, porque nós sabemos que se não for o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, eles teriam nos tragado vivos, diz a palavra do Senhor. Nunca se esqueça disso. A gente se aperfeiçoa sim, a gente estuda sim, a gente quer enriquecer o ministério sim, mas tudo isso é para aperfeiçoar, é para auxiliar. Mas sem Deus não tem ministério, sem Deus não tem, né, aquilo que possa de fato, é a mão de Deus, não se esqueça disso. Não é eloquência, não é método, não é conhecimento, não é estratégia, não é reunião, é Deus agindo no meio do povo. E é isso que Jabes está pedindo. Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, me direcionando, me guiando. E para finalizar, o que ele diz? Que do mal não seja aflito. Ou seja, Jabes está pedindo que o Senhor o preserve do mal. Porque quando nós estamos no mesmo espírito de Jabes, bênção de Deus, muito trabalho, direção de Deus, você pensa que agora vai ser só voando para... Né? Não. Né? Vai ser só... A gente pensa, né? Agora passou... Não. Tem alguém que está ali e não desiste de nos tragar. O mal vai estar sempre tentando tocar o nosso coração. O mal vai estar sempre tentando nos parar. O mal vai estar sempre trazendo aquela vozinha aos nossos ouvidos de que não somos importantes, de que não podemos, de que ninguém se importa conosco, de que não sei o quê, de que o meu trabalho, de que ninguém me valoriza, de que não sei. O mal vai estar ali. Então Jabes está nos ensinando que a nossa oração também tem que ser uma oração que peça ao Senhor para nos livrar do mal. Jesus também ensinou isso na oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Porque Jabes entendeu uma coisa, e nós também precisamos entender: o maior inimigo não está do nosso lado, o maior inimigo não está lá fora, o maior inimigo está no inferno tentando atacar as nossas vidas. O mal tenta nos atacar todos os dias. Jabes está pedindo que o Senhor o preserve, o livre da tentação do inimigo, do mal. E aí
Jabes finaliza trazendo uma mensagem interessante. O maior milagre no ministério, o maior milagre na vida com Deus, o maior milagre no serviço ao Senhor, não é prosperar, é permanecer fiel, independente das circunstâncias. Senhor, eu não sou um super-homem. Senhor, eu não sou o super-pastor. Senhor, mas me livra do mal. Essa precisa ser a minha oração. Essa precisa ser a sua oração. Senhor, não deixa que o mal toque naquilo que eu estou fazendo sobre a tua bênção. Porque às vezes a gente começa bem, né? A gente começa na bênção de Deus, a gente começa trabalhando, a gente começa se envolvendo, aí o mal toca e aí derruba tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo do tempo. Não deixe que o mal toque aquilo que Deus fez belo na sua vida. Você precisa ser ilustre como Jabes naquilo que você faz, e aquilo que você faz precisa agradar a Deus. Então não se preocupe com os rótulos ao redor, com o seu passado, com o que vão dizer. Continue fazendo melhor, porque é o Senhor, porque para Ele são todas as coisas, diz a palavra. Então que nós possamos, perceber e viver isso todos os dias. Não podemos viver de forma inocente, achando que com Deus o mal não vai aparecer. Vai aparecer, vai apontar, vai desestimular, vai querer nos fazer parar. Mas a gente precisa voltar no início da oração de novo. Qual foi o primeiro? Senhor, me abençoa. A sua bênção precisa estar comigo. Senhor, me dá trabalho. Deixa eu trabalhar, para que eu não... Então, o Senhor deu o trabalho. Senhor, mas não me deixa trabalhar só com as minhas mãos, não. Senhor, deixa-me trabalhar debaixo das suas mãos. Só que tenha cuidado. Cuidado com o mal. E o mal, às vezes, não vem vestido de vermelhinho, de chifre e rabo, não. O mal vem numa palavra de alguém que está do nosso lado. O mal vem de uma crítica de alguém que nós servimos. O mal vem de um virar as costas de alguém que abraçamos. O mal vem de perto às vezes. E não porque, não que a pessoa, porque às vezes deixamos-nos demonizar. A verdade é essa. Não que estejamos ou que sejamos endemoniados, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo, estou dizendo que deixamos que a ação do inimigo passa a ser algo, ou permitimos que o inimigo nos cegue a ponto de pensar que o inimigo é o nosso irmão, é aquele que está lutando conosco, que está militando conosco, que está caminhando conosco. E às vezes deixamos nos usar por ele, e aí ele aproveita. Nós damos a brecha e aí ele demoniza a gente. Demoniza com críticas na hora errada, demoniza com afastamentos que não deveriam acontecer, demoniza com desejos de não permanecer, com desejos de não continuar, com desestímulos, com coisas assim, não vou fazer mais, porque não olhemos para o mal. Nem sempre. Às vezes ele vem vestido feio e a gente vê ele de longe, mas às vezes a gente não vê ele vem pertinho de nós. E quando nós percebemos, nós já estamos sendo influenciados por ele. Não deixe que o mal. Peça ao Senhor: Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra da má língua, me livra da má influência, me livra do mau servo, me livra, ó Deus, do mal. É isso que Jabes está pedindo. Olha que cenário perfeito se nossa oração também for assim. Bênção de Deus, não se esqueça disso. Peça a bênção de Deus na sua vida. Peça que o Senhor te dê trabalho. Porque quando você está trabalhando na obra, você não tem tempo para perceber outras coisas que estão acontecendo ao longo do caminho. Então peça ao Senhor: Senhor, me dê trabalho. Se você está só com pouca coisa para fazer, peça mais trabalho para o Senhor. Senhor, me dê trabalho. Agora, Senhor, que eu estou com trabalho nas mãos, ó Senhor, direciona o trabalho das minhas mãos. Direciona aquilo que eu faço. Senhor, que eu esteja debaixo das tuas mãos. E não se esqueça de pedir ao Senhor: Senhor, me livra do mal. A oração foi tão de Deus na vida de Jabes, que o texto diz que Deus respondeu. Olha lá. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O texto não fala quanto tempo, o texto não dá muitas explicações, o texto apenas afirma: Deus concedeu. Sabe por quê? Porque não foi uma oração egoísta, não foi uma oração hipócrita,
a oração estava alinhada com o próprio projeto de Deus para a vida de Jabes. Busquemos o projeto de Deus na nossa vida. Deseje ser útil ao Senhor. Deseje ser mais abençoado. Deseje ser mais santo. Deseje que o Senhor te livre do mal. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. E para a gente concluir, existem pessoas que vivem presas ao nome que receberam. Nome de dor, ao passado. Mas não se esqueça, a graça muda histórias. Aleluia. A graça muda identidades. Glória a Deus. A graça mudou quem nós somos. Nós não somos mais quem éramos. Um homem marcado pela dor, agora é um homem inesquecível. Mais ilustre do que os seus irmãos. Amém? Amém, Jesus. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoar, abrir nossos olhos e a nos fazer mais um Jabes no nosso tempo. Que sejamos como Jabes, que oremos como Jabes, que nos notem como servos de Deus, onde quer que nós estejamos. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo nosso culto, por tudo que Ele nos proporcionou nessa noite. Lembrando aos irmãos, domingo nós temos ceia do Senhor.